Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o servo anônimo. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Isaías capítulo 42, versos 1 a 7. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nós não temos a possibilidade de poder fazer o nosso estudo de hoje sem antes lermos o texto de Isaías capítulo 42, versos 1 a 7. É um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena lê-lo para podermos estabelecer aqui a base daquilo que é o tema que a gente está tentando estudar, para identificar aqui o servo que é mencionado nesse texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrantará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar agradarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, eu clamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão os cativos do cárcere e os que jazem em trevas. Esse texto aqui é fantástico. Lembra do que a gente estudou ontem? Só para a gente poder identificar aqui a questão do servo. O texto começa: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Quem é esse servo? Ele não menciona. Na sequência ele já vai dizer: pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Mas não menciona quem ele é. Lembra que quando o texto vai mencionar que o servo é a nação de Israel, ele menciona o meu servo Jacó, o meu servo Israel, o meu servo Judá. Nessa perspectiva aqui, o texto ele deixa em oculto a identidade do servo, mas menciona o que ele vai fazer. A primeira coisa que ele está dizendo aqui é que o Espírito do Senhor estaria sobre esse servo, e que ele faria algumas coisas, ele promulgaria o direito para os gentios. Isso aqui é muito interessante, porque na perspectiva judaica, na compreensão judaica daquele tempo, os gentios eles não possuíam um valor intrínseco. Eles eram nada mais nada menos do que combustível para o fogo eterno. Deus não pretendia minimamente salvá-los na perspectiva deles. Mas aqui Isaías vai dizer que esse servo trabalharia para poder promulgar o direito para os gentios. O texto aqui também vai mencionar que ele, através do Espírito do Senhor que estaria sobre ele, que ele seria o mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. A ideia de luz é de conhecimento, a ideia de luz é de alguém que vai levar um conhecimento que vai fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de permanecer em Deus, de conhecer Deus através da sua palavra. Esse conhecimento é um conhecimento que faz com que as pessoas tenham a possibilidade de poder conhecer para tomar um posicionamento, conhecer para fazer parte dele. Então esse servo levaria luz para os gentios para fazer com que eles se agregassem ao povo de Deus. E mais ainda, abriria os olhos dos cegos, tiraria da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Obviamente, quando ele fala aqui sobre prisão, quando fala aqui sobre trevas, ele está falando sobre a treva do desconhecimento de Deus. Está falando sobre a prisão que o pecado efetua sobre as pessoas. Isso ficou muito claro quando Cristo Jesus aqui chegou. Esse texto, na verdade, está falando sobre aquilo que o Messias faria. Esse servo, nitidamente, é ninguém menos do que o Messias. Aliás, o nosso guia de estudos hoje é muito interessante porque o texto vai trazer para a gente alguns momentos em que o Novo Testamento vai fazer com que esse texto seja aplicado ao ministério de Jesus
como em Mateus capítulo 12, versos 15 a 21. Mateus 12 cita nitidamente Isaías capítulo 42. Sem contar que Isaías 42, 1, os princípios que vão aparecer ali, vão aparecer também em Mateus 3, versos 16 e 17, Mateus 17, 5. A ideia principal que os evangelhos vão dar é de que esse servo tem que ser identificado como ninguém menos do que Cristo Jesus. Até porque foi exatamente o que ele fez. Vocês se lembram, por exemplo, quando alguns estrangeiros tentaram se aproximar de Jesus, mesmo que ele tivesse vindo primeiro para a casa de Israel? Lembram-se do que ele disse? Quando, por exemplo, aquela mulher Ciro-fenícia veio atrás dele e gritava: Senhor, tem misericórdia da minha filha, que está endemoniada, terrivelmente sofre. Os discípulos diziam: Senhor, manda essa mulher embora, ela está aqui atrapalhando a gente. E Jesus ignorou durante algum tempo a mulher que vinha o caminho todo gritando e pedindo ajuda a Cristo Jesus, até que ele vira para ela e diz assim: não é justo pegar o pão dos filhos e entregar para os cachorrinhos. E ela olhou para o Senhor Jesus e disse: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus vai olhar para aquela mulher, vai elogiar a sua fé e vai dizer: pode ir embora que a tua filha ela já está curada. Você se lembra, por exemplo, quando aquele oficial veio até Cristo Jesus e disse: meu servo está tremendamente doente. E Jesus diz: eu vou contigo. E ele fala: eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Seria um privilégio recebê-lo na minha casa, mas eu não sou digno. Mas eu sou um homem sob autoridade. Eu sou um centurião. Eu digo: esse soldado vai, ele vai. Eu digo: esse vem, ele vem. Diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado aonde quer que ele esteja agora. E Jesus olha e diz: mas eu nem em Israel vi uma fé como essa. Ele vai elogiar essas pessoas. Os evangelhos mencionam, inclusive, o próprio centurião que foi responsável pela execução de Cristo Jesus. Que ele vai reconhecer Jesus como Deus lá no Calvário. Ele vai mencionar bandidos que estavam sendo crucificados junto com Cristo que vão reconhecer Jesus. Ou seja, Jesus, ele durante todo o seu ministério, ele já tinha trabalhado para poder libertar da prisão aqueles cativos. E eu poderia citar alguns deles, como, por exemplo, Levi Mateus, que era um cobrador de impostos. Eu poderia citar Zaqueu, que era um publicano, e que a Bíblia vai mencionar que ele era ladrão. Simão Zelote, que era um nacionalista, um indivíduo que trabalhava com guerrilhas para poder matar romanos. Isso para citar apenas alguns. Ele passou o tempo todo libertando os cativos. É tanto que quando disseram ou criticaram Jesus porque ele andava com gente de má fama, ele disse: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores para que eles se arrependam dos seus pecados. O tempo todo Jesus estava quebrando as correntes que ligavam as pessoas ao pecado. O tempo todo. E Jesus estava levando luz. E a igreja só continuou fazendo exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus havia começado a fazer. Portanto, esse servo é ninguém menos do que o próprio Cristo. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por Ele ter enviado Cristo Jesus aqui a essa terra para poder ser uma luz, para poder trazer a cada um de nós a salvação, a vida eterna, para trazer para perto os gentios e fazer com que eles se tornassem povo de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que Jesus nos ama e que Ele trabalha para poder fazer com que tenhamos a possibilidade de ser salvos. Independente de quem somos, independente da nossa origem, independente da nossa nacionalidade, independente do que fazemos, Ele nos ama e agradecemos muito por esse amor e por essa graça. Ajuda-nos a podermos fazer com que essa graça seja uma realidade na nossa vida, aceitando a proposta de Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?